Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar. Os Travessos, minha época de moleque. Chove muito em Queimados, Baixada Fluminense, no momento que estou gravando esse vídeo, 2h38 da tarde, boa tarde, uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, tem resenha nesse vídeo, tem aqui algumas notícias pra gente repercutir, a saída do Vitor Luiz, assim, achou um time interessante para jogar. Quero destacar aqui com vocês PH, Felipe Coutinho, Spinelli, que assinou o contrato com o Vasco, agora tá tudo certo. O Vasco que de fato busca mais um volante, informação da ESPN também. E família, eu gostaria de trazer aqui o Thiago Leifert, que hoje na live dele estava dando uma aula muito interessante para o Mala Sem Alça do Maurinho, e o Cazé, vascaíno, claro, falando sobre o elenco que o Vasco vem montando. Hoje, né, no vídeo de mais cedo, a gente trocou uma ideia sobre isso, a qualidade aumentou, a saúde melhorou, e agora a gente está aguardando a galera entrar num ritmo, né, físico e técnico, e o Vasco caminhar nessa temporada, e o Cazé fala justamente sobre isso. Não é um Vasco que atrasa salário, é um Vasco que tem credibilidade no mercado, é um Vasco que qualificou o seu elenco, e agora o nosso treinador tem que entregar resultados. Então a resenha tá muito maneira, a família vascaína chega aí nessa segunda-feira à tarde para resenhar com o Thiagão. Antes, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Vamos lá. Família, seguindo aqui a nossa resenha, eu sei que o Ryan agora tá vivendo a vida dele lá na Inglaterra, inclusive já marcou o seu primeiro gol diante do Aston Villa. O Dinier ali me fez lembrar o Piton, mas foi um golaço do Ryan. E hoje eu estava acompanhando esse corte aqui do Fred Caldeira, eu resolvi trazer aqui rapidamente, porque o Telegraph, né, um jornal lá da Inglaterra, citou o nosso Vascão. Quem é que precisa de semênio quando se tem a joia brasileira Ryan? É essa a pergunta que faz a manchete de um dos jornais de maior circulação aqui na Inglaterra, o Telegraph, depois do primeiro gol de Ryan, na primeira titularidade dele com a camisa do Bournemouth. Na reportagem ainda tem o trecho bacana dizendo que o clube carioca, que revelou super craques como Romário e Edmundo, parece ter criado mais uma super estrela. Na moral, família, eu me amarro nesse meu sotaque britânico de um carioca da Baixada Fluminense Queimados, The Telegraph. Que isso, família? Mas estou mostrando aqui para vocês a matéria que o Fred Caldeira destacou em relação ao Ryan, e de fato, eles citam o Vasco e o Ryan levando o nome do Vasco aí, né, para o mundo, família, porque começou muito bem, né, no Bournemouth, e assim, eu acho que não é surpresa nenhuma. A gente sempre destacou essa questão física, né, do Ryan. É um cara preparado para a Premier League, e do talento e da versatilidade, né, que ele tem. Iniciou pelo lado esquerdo, contra o Aston Villa começou pelo lado direito, e pode fazer ali a função do Evanilson, né, que hoje é o centroavante do Bournemouth. E aqui, família, é uma situação que a gente tem que destacar em relação ao Vasco. Claro que eu imagino que o Ryan seja o jogador que veio da base mais talentoso dos últimos anos. Eu entendo que nesse momento o Vasco não tem nenhum nome, né, que possa chegar perto do Ryan, mas é muito importante, né? Eu acho que assim, o Vasco nem conseguiu vender tão bem o Ryan, mas a gente precisa tratar melhor a nossa base, capacitar os jogadores. Questão de estrutura também é importante, porque a gente vê o que acontece com o Palmeiras, não dá para negar que isso é um fator determinante, né, para uma reestruturação do Vasco, assim como foi no Palmeiras. Teve investimento, mas o Palmeiras nos últimos anos, cara, vendeu Vitor Reis, Endrick, Estevão, tá para vender um tal de Alan, falei Vitor Reis, né, que foi o zagueiro que o City pegou, cara, entre outros, Luiz Guilherme, uma galera que o Palmeiras vendeu bem aí, então é muito papel entrando. Isso tem que acontecer com o Vasco. Por isso que a gente precisa ter paciência, família, com o GB, por exemplo, que é o jogador que nesse ano deve ter mais oportunidades. Espero que o GB também, o JP, perdão, possa conseguir agregar, entregar alguma coisa, assim como o Barros, né? Não posso esquecer do Barros, que ainda bem que o Vasco não vendeu, porque a tendência é o Vasco ter uma boa venda desse jogador, principalmente se ele performar dessa forma. Então o Ryan já traz esse olhar do mundo novamente para o nosso Vascão, porque há muito tempo, né, o Vasco não vende um jogador desse nível, né? Eu acho que o último foi o Douglas Luiz, né? Paulinho foi vendido antes, cara, agora eu não me lembro. Eu acho que foi. Não, Douglas Luiz foi antes do Paulinho, né, família? Sim. Então o último foi o Paulinho, que acabou indo para o Bayer Leverkusen e não teve ali, né, o
não conseguiu, né, performar lá, mas acredito muito que o Rayan, cara, a tendência é ele evoluir e levar o nome do Vascão aí, família vascaína, é isso. Vamos seguir a nossa resenha e destacar aqui essa informação do canal Atenção Vascaínos em relação ao Vitor Luiz, tá aqui, ó, está próximo de deixar o Vasco e acertar com o Mirassol. A tendência é que o lateral assine a rescisão com o Cruz Maltino e feche em definitivo com o clube paulista. Cara, eu acho que assim, bem interessante, né? O clube que ele tá acertando, um time que vai disputar todas as competições esse ano, Brasileirão Série A, Copa do Brasil, Libertadores, assim como o Lucas Oliveira, né, foi pra lá, o Vitor Luiz tá indo também. E assim, vou te falar que acredito até que jogue bem por lá, tá, família? É um outro contexto, é uma outra situação, a gente tá vendo, né, o Reinaldo performar muito bem lá. Até acho que o Reinaldo, assim, né, tem mais impacto, né, porque é um cara que tem a bola parada, bate pênalti e tudo mais. O Vitor Luiz, eu acho que não traz esse impacto pro Mirassol, mas de repente vai performar bem melhor do que, né, jogou no Vasco, as poucas oportunidades que ele teve. Mas a saída dele é importante, já que o Vasco agora tem o Cuiabano, tem o Piton, ainda acertou, né, com um jovem jogador lá do América para o meio do ano, né, família? Toda a sorte do mundo para o Vitor Luiz, né? Eu vou ficar na lembrança, as penalidades, né, que ele cravou quando foi ali acionado. Cara, Fortaleza, Atlético Paranaense, Fluminense, pelo menos nisso, família, ele mandou bem. Deixa eu falar com vocês também sobre o retorno, muito importante na minha opinião, do PH. Fez essa postagem aqui, né? Feliz em voltar e ajudar meus companheiros. Família, eu sei que teve um amigo agora recentemente que discordou de mim, né? Sempre tô vendo aqui os comentários. E ele falou, não, Thiago, discordo de você, o PH é isso, aquilo. A gente tem que respeitar. Cada um tem a sua forma de enxergar futebol. É o que eu falei, cara, o jogo contra a Chapecoense e o resultado de ontem, a vitória de ontem, a gente precisa deixar isso aqui bem guardado aqui, ó, tá? Não é parâmetro. Não é parâmetro, tá, família? Chapecoense horrorosa, né? Um time horroroso. O treinador falou que fisicamente a galera ali tava esgotado. Cara, um jogo que favorecia o Vasco, todo mundo lá atrás, sem pressionar, sem ter contra-ataque, ataque contra a defesa. Então a gente, poxa, não é a dinâmica de jogo que a gente vai enfrentar daqui pra frente. A realidade é essa, assim como foi o Botafogo. Então eu acho que o PH, ele traz mais equilíbrio, principalmente defensivo, para o Vasco, tá? Então eu prefiro o PH do que o Pumita na lateral direita ainda. O Pumita tá muito bem, né? Tem 3 gols na temporada, ontem fez mais uma boa partida, mesmo com o campo pesado, mas eu, Thiago, prefiro o PH. Sim, entendo, ele não tá bem, mas eu prefiro o PH pela questão da saúde. E na reta final aqui do vídeo a gente vai até debater o melhor Vasco, todo mundo bem, e eu vou encaixar o PH aqui no meu Vasco, família vascaína. Seguindo, eu não sei se vocês acompanharam aí nas redes sociais, me parece que os amigos ou familiares do Andrés Gomes estão aqui no Rio de Janeiro, compareceram, né, ao jogo do Vasco ontem. A galera tirou ali umas fotos com o Felipe Coutinho. E aí eu não sei se é irmão, ou um primo, um amigo do Andrés Gomes tirou essa foto aí com o Felipe Coutinho. Uma galera do Nuno também, eu acho que também estavam ali em São Januário e também fizeram questão de tirar uma foto com o nosso principal jogador, né, família? O jogador que tem mais nome, vamos colocar assim, principal jogador não, mas o que tem mais nome. E ontem cravou mais uma vez, né? Felipe Coutinho tem 3 gols na temporada, um contra o Maricá, um ontem contra o Botafogo e um contra o Mirassol. Números interessantes, né, para um início de temporada. E assim, a gente tem que destacar isso porque no ano passado muita gente defendia o Verratti nesse sentido, né? E vários gols que o Verratti fez foi no início do Carioca, foram gols de pênalti. E ontem, hoje mesmo eu estava vendo um comentário aqui também no canal, falando como é que a mídia e alguns vascaínos, né? Porque a galera gosta de bajular, de exaltar o Neymar, e ele não vê essa questão com o Felipe Coutinho, né? Recentemente até o Rica Perrone cobrou muito, o Felipe Coutinho. E aí, família, aqui já tem, eu não sei o que tá acontecendo, que carência é essa? No comentário desse amigo, o que aparece lá? Um flamenguista respondendo ele. Mas, meu Deus, gente, que carência é essa de vocês? Vai pra lá, gente! Quando o Vasco perde, eu até entendo que a galera gosta de assistir, né, os canais com raiva e tudo mais. Mas num bate-papo aqui entre vascaínos, me aparece um comentário de um flamenguista respondendo o cara lá. Nossa, que carência, gente. Eu falo que o Vasco incomoda. Mas assim, família, eu gosto do Felipe Coutinho, eu sou muito fã. Eu acho que essa imagem aí mostra o tamanho do Felipe Coutinho, mas ele tem que aparecer em jogos importantes, né? Em jogos grandes. E acho que o jogo contra o Bahia é sim um jogo importante, é um time qualificado, tem um time bem treinado aí, que a gente vai enfrentar,
que o Rogério é um time que gosta de jogar também, de ter a bola, um time qualificado, e o Felipe Coutinho precisa aparecer nesse tipo de jogo, família. Eu entendo que é um jogador que tem uma técnica acima da média, mas precisa ser mais decisivo, tá? Eu entendo que a gente debate muito sobre ele na questão do posicionamento. Ontem até não, né, família? Ontem ele não desceu muito pela condição do gramado, não fazia sentido tentar sair jogando, né? Então o Vasco fazendo muita bola longa pela condição do gramado, e o Felipe Coutinho não baixou tanto assim para fazer essa saída de bola, coisa que quando o gramado tá em um bom estado, o Coutinho desce muito. E o torcedor do Vasco, parte da torcida defende o Coutinho mais próximo da área para ele ser decisivo, como a gente tá pedindo. E assim, família, ele não foi bem, nada bem na reta final da Copa do Brasil, mas claro que a gente fica aqui na torcida pro Felipe Coutinho conseguir entregar esse protagonismo no Vasco. E de repente, essa montagem do elenco, as contratações, as peças que estão chegando no Vasco possam ajudar nesse sentido, porque o Vasco vai ter um time muito mais intenso, né? Para tentar tirar do Felipe o Coutinho o que ele tem de melhor hoje. Felipe Coutinho não tem o drible, assim, ele tem, né? Até naquela jogada contra a Chapecoense, ele faz um giro bonito e rapidamente, ele não carrega a bola, rapidamente ele acha o Brenner. O Brenner tem esse detalhe, né? Ele sempre tá bem posicionado, você já reparou isso? Tem ali o erro técnico, gesto, domínio, o passe, tá errando ainda, mas você repara que ele tá muito bem posicionado sempre, a bola sobra, aparece pra ele. Ele tem faro de gol, família, tem posicionamento. E aí o Felipe Coutinho faz esse giro e bota o Brenner na cara do gol. Então, quanto mais jogadores, né, agregarem essa possibilidade para o Felipe Coutinho, a tendência é ele crescer no Vasco. Então você vai ter um PH com força física, um Cuiabano que eu imagino que vai ser titular, Spinelli, Brenner tem boa movimentação, Andrés Gomes, Marino, o time vai ficar a cara, né, do Felipe Coutinho para tentar performar mais no Vasco. É assim que eu vejo. Agora, eu não vou aqui debater que tem sim a possibilidade nesse Vasco do Felipe Coutinho ficar no banco, porque igual o Nuno ontem, cara, o Nuno é muito inteligente. O Nuno, onde ele cai, ele sabe jogar, também pode fazer essa função de armador, o próprio Johan Rojas, e é o que o Diniz falou, família, ontem na coletiva. É isso, vai ter uma briga ali interna, uma competitividade que só quem vai ganhar é o Vasco e o nosso treinador Gênio/22, família. Seguindo a nossa resenha, pra gente destacar aqui, o Spinelli, tá na tela pra vocês, ó. Cláudio Spinelli é aprovado nos exames médicos e assina contrato com o Vasco, show de bola. Deixa eu ver aqui, a diretoria corre para incluí-lo no bid o mais rápido possível, para ele ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo de quarta-feira contra o Bahia. Tem um detalhe aqui sobre o Cuiabano, né? A expectativa é que ele seja anunciado nas redes sociais do Vasco ainda hoje e ser apresentado em coletiva nesta terça-feira, junto com o lateral esquerdo Cuiabano. Tá aí, família, já falamos bastante aqui, né, sobre o Spinelli, momento, saúde e a questão financeira, né, família? É um cara que passou uma mensagem muito bacana, pelo menos pra mim. Eu acho que todo mundo enxergou dessa forma também a felicidade chegando aqui no Rio, destacando essa possibilidade de jogar no Vasco. Eu espero, cara, que ele possa ter o sucesso em números individuais, né? É claro que o Cano teve, que o Verratti teve, mas fora os números individuais, né? Títulos, né? Isso, Spinelli. Família, seguindo aqui a nossa resenha, tá aí, ó, uma informação da ESPN que para encerrar a janela, o Vasco busca um volante com experiência. Esse aqui é um detalhe, né, diferente aí de outras informações, porque hoje no vídeo de mais cedo a gente destacou aqui, né, o Vasco interessado no volante Loboa, de 19 anos, que pertence ao Independiente Medellín, da Colômbia. E assim, é uma questão interessante debater isso aqui, porque experiência, família, eu entendo que pode ser um jogador de 25 anos, 26 anos, né, que já tem uma boa rodagem aí, vários jogos importantes, mas tem que ter saúde. Essa experiência é nesse sentido. Não dá para trazer um jogador com o mesmo perfil do Thiago Mendes, por exemplo, que, poxa, tem uma técnica acima da média, mas a parte física a gente tem que pontuar, ainda mais quando a gente faz essa montagem do time titular. Coutinho, Thiago Mendes, Nuno, o Vasco perde muito no duelo sem bola, muito no setor de meio campo. Teve um amigo até que citou hoje aqui o Jair, mas o Jair, na minha opinião, ele se encaixa no mesmo perfil do Thiago Mendes. Uma técnica acima da média, fisicamente, é um jogador que não entrega, tem as suas dificuldades. Então o Vasco, para ir no mercado e contratar esse jogador, cara, o ponto principal, claro, ele tem que ser bom de bola, que isso não é atletismo, mas tem que ter saúde. Tem que ser esse motor do time realmente ali, que possa encostar na frente, ajudar, ser um elemento surpresa, aparecer, batendo no gol, mas com muita condição física para ajudar no sem bola. A família vascaína é a minha opinião, então vamos aguardar que o nosso diretor
Admar Lopes, detalhe importante, um homem viril, tá trabalhando muito nessa posição. E aí a gente finaliza aqui o nosso vídeo trazendo esses dois cortes, um do Thiago Leifert e o outro do Cazé, falando do atual momento do Vasco e o Thiago dando uma aula para o Maurinho. Olha só. Evapora. E a gente falou disso aqui, na época do Vasco. Falou, o medo é esse. O Pedrinho rompeu na lei que não pode. E os caras... Lembra que o próprio Textor falou, não, isso é muito ruim para as SAFs, o que o Vasco está fazendo, porque agora todos os investidores vão ficar com medo de investir no Brasil. Eu falo, o quê? Olha 777, o Vasco está certo. Eu falo, o Vasco está certo, para! E os outros caras falam, não, isso é muito ruim, porque a juíza lá do Rio de Janeiro deu um parecer a favor do Vasco, e isso cria instabilidade para a lei da SAF. Eles estão loucos. Os caras vão vender todos os jogadores, o Vasco vai acabar, pô. E aí estava certo. E aí o Botafogo, o torcedor já percebeu, está indo num caminho perigoso. O cara tem razão. Daqui a pouco acontece alguma coisa lá em Londres e eles vendem todo mundo e evapora o clube. Por isso que o clube está tentando se defender. Você tem que botar barreiras. E qual foi a barreira do Vasco? Uma delas, a recuperação judicial. Você fala, não, a gente vai pagar, mas nós vamos pagar de acordo com a juíza aqui. Ó. A gente coloca em ordem, faz uma fila e vamos pagando. Ah, mas por que um clube em recuperação judicial contrata jogadores? Ué, é o problema do ovo e da galinha. Para conseguir pagar para quem ele deve, ele tem que continuar produzindo resultados. Futebol, vitória, patrocínio. Então, se você sufoca o clube e ele morre, você não paga ninguém, o clube vai pro saco. Certo? Então, você precisa criar condições do clube poder continuar competindo sem loucura. Não vai contratar o Haaland. Mas o clube prova lá para juiz, eu preciso contratar esse cara que eu vou competir melhor. E consegue, aos pouquinhos, ir se reajustando. Mas o Botafogo tem que tomar um enorme cuidado. O São Paulo tem que tomar um enorme cuidado. O Corinthians também não são SAF, mas tem que tomar um enorme cuidado. O Santos tem que tomar um enorme cuidado. O que a gente quer é que o Diniz encontre soluções. Porque as peças chegaram e estão chegando. As condições estão sendo postas. O Vasco não está mais naquela realidade de dever salário, crise batendo na porta, você não sabe o dia de amanhã. É outro contexto. O Vasco recuperou credibilidade do mercado, os jogadores vêm para o Vasco. Cara, o Cuiabano, eu falei, o Cuiabano poderia ser titular no Palmeiras. Em quase todos os times do Brasil. O Cuiabano, ele não seria titular no Flamengo porque tem o Alexandre. Mas assim, teria uma briga. Se o Alexandre desse ele... Assim, teria uma conversa, né? Ele tá no, o Rinestrosa, ele foi procurado por vários clubes no ano passado e veio pro Vasco esse ano. Uma conversa diferente. O Spinelli fez 28 gols no ano passado, o Brenner é um bom jogador, o Vasco reforçou sua defesa no ano passado. Tem inconsistências? Claro, eu não tô falando que o time do Vasco é incrível, sem defeitos, mas o Vasco pode mostrar mais. O que a gente espera e o que a gente quer, e que todo vascaíno quer, é só que melhore. Eu não quero que o Diniz vá embora, eu quero que ele encontre soluções. Simples assim. Muito obrigado, ô Thiago Leifert. Você nem precisou fazer uma tese, uma explicação, utilizando toda a sua inteligência e qualidade técnica nas palavras para mostrar para o Maurinho que a marcação dele com o Vasco não faz sentido nenhum, né? Família, qual é a função de um time de futebol? Produzir o quê? Resultado. Resultado. E como você vai produzir resultado sem qualificar o seu elenco? O que esse cidadão quer? Eu prometi pra vocês, né? Não boto mais na capa, nada. Mas é muito engraçado que vira e mexe o cidadão fica falando isso. Mas, meu Deus, na época lá do Bandeira de Melo, quando contratou, sei lá, Guerreiro, não tava devendo, não? Tava tudo certinho? Porque na teoria dele, não poderia contratar. Porque tava devendo uma galera. E mesmo assim fez uma contratação, pagando salário alto e tudo mais. Que ignorância é essa? Então, na cabeça dele, o Vasco não pode contratar. Tem que acertar com todo mundo primeiro. Ai, 22, meu Deus do céu, Maurinho. Mas é isso, né? Você pega aí essa explicação do Thiago Leifert. É isso, o Vasco precisa hoje ficar de pé, né? E para ficar de pé precisa se organizar financeiramente, acertar as suas dívidas e qualificar o seu elenco. Porque senão não vai conseguir honrar com os compromissos que tem que honrar. É simples assim. E o Pedrinho, na minha modesta opinião, vem fazendo um trabalho importante nesse sentido. E aí, família, você pega ali a visão do Cazé, e eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês, estava vendo essa postagem aqui de uma página, destacando o time titular do Vasco para essa temporada. Tá aí, ó, Léo Jardim, Carlos Cuesta, Robert Renan, PH e Cuiabano, Thiago Mendes e Barros, Coutinho, Andrés Gomes, Marino e Spinelli. Família, eu tenho aqui algumas dúvidas, né? Por exemplo, o Felipe Coutinho, eu tenho uma dúvida. Cuesta e Saldívia, será que dá para cravar o Cuesta como titular absoluto? Não sei, vamos aguardar. E o próprio Spinelli, tá? O Brenner também pode brigar ali por posição com esse jogador. Agora, você olha aqui para esse time, poxa, família.
Sim, papai do céu, tem que encaixar isso aqui, né? É claro que depende disso também, né? Agora, no papel, família, poxa, é um Vasco interessante. É um Vasco interessante. É um Vasco que tem qualidade. É um Vasco que tem um bom goleiro. É um Vasco que tem saúde nas laterais, no comando de ataque. Tem capacidade técnica com o Coutinho, com o Thiago Mendes. Saúde, eu posso encaixar também, claro, o Barros. Então, é um time que tem um certo equilíbrio técnico, físico, saúde. Poxa, o trabalho está sendo feito. E aí sim, né, a cobrança vem em cima do nosso treinador que precisa entregar resultado. Recentemente a gente destacou aqui um comentário do Rizek, dizendo que o time do Vasco é limitado. O Rica Perrone também bate muito nessa tecla. E aí eu acho que eles esquecem a questão do torcedor do Vasco hoje, né, por ter essa mídia alternativa, né, família? E o torcedor, de um modo geral, ele é bem consciente hoje, porque também pode opinar, pode trocar uma ideia com a gente. Eu tenho lá como base o grupo de membros. Então, o torcedor do Vasco, ele não está chegando e cobrando o Diniz o título do Campeonato Brasileiro, o título da Copa do Brasil. Não tá cobrando isso. Tá cobrando melhores resultados. Tá cobrando o Vasco na parte de cima da tabela. Tá cobrando o time jogar mais, sabe? Não ter uma sequência de derrotas. É isso que a gente tá cobrando num primeiro momento. E aí, jogando, performando dessa forma, as coisas vão acontecendo e aí a gente vai ver. Assim como foi no ano passado. Poxa, de forma nenhuma eu colocava o Vasco numa final da Copa do Brasil. Na minha cabeça, eu acho que assim, eu posso falar por todo mundo nesse sentido, se a gente fosse pontuar, se a gente fosse colocar o Vasco brigando pelo título e chegando numa decisão, seria na Sul-Americana e não na Copa do Brasil. E o Vasco chegou. Então, essa galera que tem essa teoria de defender o Diniz porque o torcedor cobra uma coisa que não pode cobrar, não. Mas vocês não estão consumindo, vocês não estão assistindo, vocês não estão ouvindo o torcedor do Vasco. Não. A cobrança não é essa. O torcedor do Vasco, ele cobra o Diniz no ponto. No ponto certo. Claro, né, que destacando aqui, família, o que eu falei no vídeo de mais cedo, até comparando a situação do Saldívia, né? Ontem a gente viu um Saldívia muito melhor fisicamente. Pô, disposição, chegando junto, disputando na velocidade contra os moleques do Botafogo. Galera, correr pelo menos eles correm. Tecnicamente falando, é inferior ao profissional, é o time principal do Botafogo, os titulares. Mas fisicamente tá todo mundo voando. E o Saldívia ali competindo. Então a gente tem, a gente imagina, e claro, isso vai acontecer, que o Marino vai atingir esse nível físico. Spinelli, Brenner, Rojas, Cuiabano. E aí, mano, a tendência é o nosso time evoluir, né? Fisicamente, tecnicamente, né, porque depende da parte física, e aí o nosso treinador, família, não vai ter desculpas não, tem que entregar. O Vasco tem que vencer uma sequência aí de jogos, tem que ter boas partidas, tem que entender alguns jogos fora de casa, tem time, tem peças, família, para conquistar, assim, objetivos em 2026. É a minha visão, família. O primeiro objetivo é fazer um campeonato brasileiro tranquilo, né? Foi o que o Cazé disse. E aí, depois disso, a gente vai começando a galgar, a sonhar, né? Primeiro objetivo é um campeonato tranquilo. É assim. Eu falo por mim, tá? Não tô falando por vocês. Mas imagino que esse é o pensamento. Fala comigo. Fui!